pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tô aqui para um vídeo especial diferente de muitos que eu já fiz aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês, é um bate-papo, uma conversa gostosa entre eu e você. Todos os canais, a maioria, inclusive o meu, incluindo o meu, nós falamos muito sobre como os narcisistas se comportam, como sair de um relacionamento abusivo, como lidar com uma pessoa transtornada, como a mente deles funciona e todo o ciclo do abuso, o gaslighting, o tratamento de silêncio, o ghosting, são tantos que eu até me esqueço, gente. As mentiras cabeludas. A patologia, onde a gente sabe as características, os comportamentos destes seres que habitam aqui nesta terra junto de nós, o joio misturado com o trigo. E hoje eu quero falar de algo diferente, onde vai trazer reflexão para todos nós. E é incrível, gente, toda vez que eu vou tentar gravar o vídeo, que eu sento aqui, começa o meu cachorro latir. A gatinha tá quietinha ali, mas normalmente ela também já vem aqui, ou ela vai ali, começa a comer, fazer um barulhinho. Eu já consagro esse vídeo ao Senhor, que seja feita a vontade do nosso Criador. E antes eu quero dar 3 recados muito especiais também para vocês, deixar registrado aqui nesse vídeo. Primeiro recado. A turma de formação em terapeutas número 6, que já começou, ainda tem uma vaga, que pode ser a sua vaga para você entrar. Essa é a última turma que eu estarei presencial online, na verdade presencial não, ao vivo online, nas 48 aulas com vocês. A próxima turma eu estou preparando já, e aí nós iremos fechar a nossa equipe de 2026. Ok? Eu vou avisando por aqui. E outra notícia maravilhosa também é que em breve nós teremos mais uma imersão sobre feridas emocionais. Quem já fez, quiser vir de novo, vem, porque Deus vai falar com você profundamente algo diferente que Ele não falou da outra vez. Assim o Senhor faz muitas vezes. Eu fiz o curso da pastora Atena Teresa de cura e libertação, o Silk. Ela tá vindo pra cá de novo esse ano e eu já estou me programando para estar lá novamente, porque eu sei que Deus vai falar comigo lá de novo. Então vamos falar das 5 feridas emocionais. Vou estar eu, a Ana, Maria Helena, a Jaque e a Maisie. Acho que eu lembrei de todas. Enfim, creio que sim. Deus levantou nossas vidas para trazer essa informação, esse conhecimento, porque muitas vezes a gente nem entende de onde tudo isso vem. E é disso que eu quero falar hoje também aqui com vocês. O que acontece? Quando nós viemos a esse mundo, nós estamos dentro de uma família. E normalmente, assim como nós, também passaram por traumas e têm as suas feridas emocionais e estão tentando se encontrar de alguma forma, entender sobre a vida, o porquê estamos aqui, para onde vamos, qual o sentido da vida, qual o propósito maior de Deus em nossas vidas. E isso vai nos levando a buscar em coisas, em pessoas, respostas, alívio para a dor que muitas vezes a gente nem sabe que tem. E é nesse lugar, nessa brecha onde ainda não estamos já firmes no Senhor, sim, sem ter a menor noção muitas vezes, eles vão entrando nessas brechas, nessas carências, em algo que não foi suprido em nossas vidas lá desde a nossa infância. Por isso é tão importante o nosso trabalho de terapia, de terapeutas, porque a gente vai ajudar você nesse processo de uma forma mais leve. Eu brinco sempre que eu fiz tanta terapia nessa vida já que se eu fosse mandar a conta para os narcisistas eu já tinha uma casa na praia. Mas tudo bem, porque eu sei que Deus um dia me dará, se assim for a vontade do Senhor, essa casa na praia também. Mas eu não me arrependo em nenhum momento, foi um investimento que eu fiz em mim. Então invista em você, invista sim naquilo que Deus colocar no seu coração para você fazer, seminários, cursos, seja o que for. Vá, busque. Muitas vezes a gente crê que não somos capazes e que não somos dignos. Gente, no culto desse final de semana foi algo tão libertador, onde eu já sabia disso, mas é a confirmação do Senhor. Sabia que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Se você é uma pessoa que já aceitou Jesus, que crê nele como Senhor e Salvador, e você entregou a sua vida a ele, sim, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E sabe que Deus diz?
que nós faremos ainda coisas maiores do que Ele fez enquanto Ele estava aqui nessa terra. Que poderoso é isso! Impor mãos e pessoas serem curadas, expulsar demônios. Nenhum mal nos destruirá. Nossa vida é do Senhor e é a vontade dele que prevalece sobre nós. O que acontece é que quando a gente entra no relacionamento abusivo, a gente não sabe disso. A gente nem chegou ainda nesse lugar. Mas tudo bem, não tem problema. Se você se permitir buscar e se entregar ao Senhor e saber que o controle sempre esteve, sempre estará sobre Ele, nas mãos dele, você descansa e confia nele. E aí Ele vai fazer você entender o porquê de tudo isso, porque Ele transforma a maldição em bênção, e aí você vai poder viver o propósito maior de Deus. Tudo que a gente vive nessa vida e que a gente passa de aflições, de desafios, de sofrimentos, se você ficar firme no Senhor e confiar nele, esperar nele, Ele vai usar isso a favor. Não só a seu favor, como também para ajudar muitas outras vidas. E o principal, para glorificar o nome do Senhor, porque é tudo sobre Ele, para Ele. A honra e a glória é a Ele. Gente, quantos de vocês, incluindo eu, que já não estávamos muitas vezes sem esperança, sem ver um fim, a luz no fim do túnel, e você orou e clamou a Deus, e Deus ali intercedeu. Ali Deus enviou os seus anjos, ali Deus falou com você, ali Deus abriu portas, ali Deus te deu livramento, te revelou. Veja como nós somos especiais para o nosso Deus. Veja como existe algo muito maior, além de um abuso narcisista com pessoas quebradas, que amam se divertir com o nosso coração, com nossos sentimentos, porque eles também têm os traumas deles, isso não justifica, eles decidiram seguir o outro caminho, diferente de nós, e buscamos fazer a vontade de Deus, e nos permitimos passar pelo processo mesmo que doa, mas pelo menos a gente não sai por aí se vingando de ninguém e ferindo outras pessoas. Então, o relacionamento abusivo, por que ele nos pega de uma forma e você fica num vício? Hoje eu li algo que eu gostei muito de uma profissional, que eu quero até ler para vocês, porque eu creio que vai ser libertador. Eu já fiz uma live com ela aqui no canal, até vou falar para vocês sobre ela, o trabalho dela, sigam porque é bênção. Ela falou sobre o porquê que a gente acaba se envolvendo com pessoas com esse transtorno, que a gente acha que ama essas pessoas, que estamos apaixonados, sendo que a gente não sabe nem, muitas vezes, o que é o amor, o primeiro amor, que é o amor de Cristo, o Criador por nós. Porque o nosso amor próprio vem através disso, da gente saber quem nós somos em Deus, a nossa identidade espiritual. A cruz de Jesus aqui, ó, nas nossas digitais. Aí é onde tudo começa a mudar. Só que normalmente a gente gosta daquela coisa de emoção, o nosso cérebro gosta de coisas que tragam prazer e feridas que já existem ali que a gente não tem consciência, então o inimigo vai lançando os alívios e ele manda drogas e é bebida, aí você começa a ir para as baladas que nem eu, bebia, fumava, e os namorados, e aí vem a escala narcisista, um atrás do outro para continuar aquilo que já começaram lá atrás. E eles sabem exatamente como fazer isso, deixar você deslumbrada, deslumbrado, apaixonada. Gente, que pessoa perfeita! Apareceu até que enfim aquela pessoa que realmente me vê, de verdade, me ouve, me ama e me enxerga com valor. Você realmente acha que você precisa de alguém para fazer isso? Por você? Além do seu Criador, que te escolheu, que jamais te rejeitará, te amou e continuará te amando por todo sempre. Só que a gente não sabia disso, né? Então vem aquela pessoa, parece que é um presente de Deus embrulhado com um laço tão lindo, um cheiro tão gostoso, e que perfeição até mesmo às vezes no físico, e as palavras que falam tudo que a gente sempre quis ouvir. Parece um sonho, me belisca para ver se eu estou sonhando, se é verdade. E daí começa toda aquela coisa de vício, de dissonância cognitiva, e essa pessoa começa a falar coisas sobre você
que essa pessoa consegue ver e você ainda não conseguiu enxergar em você. Só que essa pessoa só vai fazer isso no começo, porque a intenção dela é exatamente fazer com que você jamais viva o propósito de Deus e que você jamais se veja dessa forma e que você jamais consiga sair desse relacionamento, porque o inimigo que vem através da vida dessas pessoas, ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Por isso que muitas pessoas acabam perdendo até a vontade de viver. Então, se não é Deus por nós, se não é a misericórdia do Senhor e a graça dele sobre nossas vidas e nós clamarmos a ele, buscarmos nele o caminho para sair desse lugar de dor, de sofrimento, de abuso, não estaríamos aqui nem para contar a história. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Que eu senti de Deus no meu coração para falar aqui para vocês. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei o que ainda falta para você poder sair desse lugar de dor. Eu não sei o que mais você precisa buscar de conhecimento sobre você, sobre o seu Criador, sobre o transtorno de personalidade, como lidar, como se posicionar, como entender suas feridas e perder o medo de perder algo que você nem quer ter na sua vida. Quando Deus te revela, você não quer ver nem mais pintado de ouro. Você entende que foi um grande livramento se essa pessoa saiu da sua vida. Só que o sofrimento está lá por quê? Porque já existe algo ali dentro que já estava ferido e vai dar gatilhos. E como é que você consegue sair desse lugar? Quando de verdade você começa a viver para Deus, o propósito de Deus, quando você começa a entender quem é você nele e que ele te ama e que ele nunca vai te abandonar e que ele tem algo lindo para você viver. Porque o inimigo, ele não vem só para brincar com você e roubar você e tirar a tua paz e depois ir embora. Não, ele vai tentar infernizar a tua vida enquanto você estiver aqui nessa terra. Lá na época já era assim, na época de Jesus, as perseguições, quem é do Satanás vai se incomodar com a luz divina e vai tentar, de alguma forma, fazer você se desviar para você cair e você ficar lá onde ele já está. Então eu quero ler para vocês isso que eu li hoje, porque eu creio que vai abençoar muito a vida de vocês. Ok, o Instagram dela é Rossini Terapeuta. Simone Rossini é o nome dela. Gente, eu gostei muito do que ela colocou aqui, eu vou ler para vocês. Ela diz assim: você não se apaixonou por ele, você tentou se curar através dele. Ok, agora nós vamos ler o que ela colocou aqui. A mulher não se apaixona pelo narcisista maligno porque ele é incrível. Ela se envolve porque ele ativa uma ferida antiga que nunca foi cuidada. Ele parece intenso, seguro, confiante, mas o que realmente prende é outra coisa. Ele se encaixa perfeitamente no padrão emocional que ela aprendeu a chamar de amor. Mulheres fortes, inteligentes e sensíveis não caem por fraqueza. Elas caem por excesso de empatia, por acreditar demais, por tentar salvar, entender e acolher. E o narcisista percebe isso rápido, ele não ama, ele reconhece vulnerabilidades. Exatamente. O abuso não começa com gritos, começa com admiração, depois confusão, culpa e quando ela percebe já está tentando provar valor para quem nunca teve intenção de respeitá-la, muito menos de amá-la. Clareza liberta. Quando a mulher entende por que se envolveu, ela para de se culpar. E quando para de se culpar, começa a se reconstruir. Não é sobre ele, é sobre curar a parte de você que confundiu intensidade com amor. E se esse texto falou com você, não ignore, isso não é coincidência, é consciência batendo a porta. É o despertar da sua consciência aqui agora. Gente, eu fico lembrando de mim, as pessoas com quem eu mais me relacionei com esse transtorno, elas vinham e se aproximavam de mim porque já viam que eu era aquela pessoa que estaria ali, aquela pessoa que gosta de ajudar, aquela pessoa que pode contar a hora que precisar, aquela pessoa que se entrega 100%, aquela pessoa que motiva, aquela pessoa que abraça, aquela pessoa que tá lá.
suprimento, uau, essa daí eu vou conseguir, mas não era só isso, eu também tinha minhas carências. Então, era a brecha onde eles conseguiam entrar, oferecendo algo que parecia bom, sem eu perceber que aquilo não era com intenção boa. Mas o meu Deus, o Criador, ele já sabia de tudo isso. E ele deixou ir até o momento que era preciso para eu aprender o que eu precisava aprender, para eu ter a experiência que hoje eu tenho, para poder hoje fazer o que ele tinha para eu viver, que é trabalhar nessa conscientização. Então aqui quando ela fala, eu só quero acrescentar essa parte com visão, né, no caso, glorificando a Deus, que quando você percebe, você já está tentando provar o seu valor, tentando agradar, e essa pessoa nunca estava com essa intenção ali de te amar, de te cuidar, e sim de te sugar. Mas então diz que a clareza liberta, Jesus liberta. Quando a gente entende, quando Deus revela, aí é diferente. Então, antes de Deus te revelar, você era uma pessoa. Agora que Deus te revelou, você é outra. Porque agora você sabe exatamente com quem você está lidando. Você sim pode se posicionar por limites diante da estratégia que Deus vai te dar. E você vai viver o melhor de Deus. Você não vai mais aceitar essa pessoa mandar na sua vida, falar se você pode ou não em algum lugar. Se Deus disse o sim, quem é essa pessoa para dizer o não? E você vai começar a fazer o que Deus fala para você fazer. Cada caso é um caso, tá? Você tem que analisar tudo, orar, jejuar e Deus vai te trazer o que você precisa. A maioria das pessoas que eu atendo e a maioria das pessoas que vêm também participar das imersões e muitas das alunas, eu vejo que existe esse padrão, né, de abuso, de círculo vicioso, de tudo que eles fazem e cada uma tem uma ferida e cada situação, embora seja muito parecida, tem algumas coisas diferentes. Talvez você não consiga sair porque ainda tem algum sentimento por essa pessoa, ainda tem essa dependência emocional. Outros casos por medo, porque essa pessoa pode ameaçar, pode ser um psicopata. Outros casos porque envolve filhos, e daí você talvez não tenha condições porque você é dependente também financeiramente dessa pessoa. O que eles conseguirem fazer para que você não consiga sair deste cativeiro, eles vão fazer e trabalhar não só nessas partes, mas na tua mente, porque o inimigo, a batalha é aqui, começa aqui na nossa mente. Então ele vai fazer você acreditar que você não vai dar conta, que você não é capaz, que sem ele você não vai sobreviver. E você já está tão desgastada, tão sugada dessa pessoa todo dia ali, te fazendo coisas para tirar a tua paz, que realmente você não consegue nem mais pensar com clareza. É como você viver em um coma. E de repente Deus vai lá e te desperta, te levanta desse coma e então você começa de verdade a viver. Então a sua vida está apenas começando. Não se desespere, não temas, só confia em Deus. Se Ele te revelou, é para te libertar. Embora talvez você ainda esteja nesse relacionamento, esse não é o fim. É o começo de um recomeço, de uma nova história que Deus já está aí agindo a seu favor. Só que nós temos que nos posicionar. Diante do quê? Vamos orar, vamos clamar a Deus. Senhor, me responde, Pai, eu preciso saber o que fazer. O que o Senhor quer de mim? Senhor, me mostra o que eu preciso saber sobre essa pessoa. Deus fala na palavra que nada ficará oculto. Nosso Deus revela, nosso Deus cuida de nós nos detalhes. E o narcisista, ele não vai ter mais como continuar essa tortura psicológica na sua mente, na sua vida, porque agora você tem Deus. Agora você pensa e age diante da vontade de Deus e não da vontade desse ser. Agora você não tem mais medo de perder algo que na verdade você nunca teve, Deus nunca quis, né, que você tivesse, mas foi o caminho que te trouxe até aqui. Se você não tivesse passado por nada disso, vamos já ver o lado bom aí, você não estaria aqui hoje assistindo esse vídeo. Você não estaria hoje, talvez, se aproximando de Deus como você nunca tenha feito antes na sua vida. Talvez você nunca imaginou que um dia você teve um pai ou uma mãe que também pode ser uma pessoa com um transtorno narcisista
E agora você vai ter que passar por esse processo, se você se permitir, para você poder chegar do outro lado, onde vai ter o virar de chaves, onde vai ser um divisor de águas e você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Sim, gente, é possível, é real, é libertador, é lindo e poderoso, e só o nosso Senhor pode fazer isso por nós. E agora, você vai ter que passar, sim. Para você sair desse lugar, você vai ter que olhar não o que o narcisista fez para te destruir, o que ele conseguiu ali por um tempo tirar. Você vai olhar para o tamanho do seu Deus, que enviou Jesus, que morreu na cruz, o que ele fez por você para te salvar e não o que o narcisista tentou fazer para te destruir. Porque aí ele cai por terra, você sai daquele lugar de, eu sou a rejeitada. E foi mesmo, né? Porque eles fazem isso. Mas a vítima, no caso, não deixou de ser, porque você estava lidando com uma pessoa, um manipulador, te enganando, manipulando, mentindo, traindo e tudo que a gente já sabe. Mas você vai sair dessa posição e você vai estar na posição de filha escolhida do Todo-Poderoso. Entende a diferença? E agora você começa a se posicionar e buscar o que é o melhor para você, o que Deus já tem para você viver. E não carregar mais esse peso, é o que fazer com aquilo que fizeram com a gente. A escolha é nossa. Você pode ficar lá com raiva, você pode tentar se vingar, você pode fazer tudo que a tua vontade disser para você fazer e você vai cair em pecado e aí esse inimigo vai se alegrar porque você vai se afundar mais e mais. Agora você pode escolher fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e a tua vida só vai prosperar e vai estar cada dia melhor. Mesmo diante das aflições, você vai vencer todas as batalhas com Cristo Jesus. Sim, a vitória é garantida. E aí você vai ver, né, quem é você de verdade. Você vai viver o que Deus tem para você viver. Você vai entender, você vai perdoar. Sim, gente, fácil não é, mas é possível. Eu tô aqui hoje, eu passei por tudo isso no meu tempo. E é tudo na hora perfeita de Deus, mas basta você querer fazer a vontade dele. Se ele mesmo quer que você faça isso e você está querendo isso, pode ter certeza que isso vai acontecer. Na hora do Senhor, você só persevera, fica firme até o fim, que você vai ver os frutos disso tudo. É lindo demais, né, gente? Se você está aqui, é porque Deus te revelou, é para te libertar e Ele tem algo maior para fazer através de você. Então, seja o que for que o Senhor colocar no seu coração, faça. Ajude pessoas. Saia desse lugar de ficar só falando do narcisista, porque eu era essas, tá? Tudo era um narcisista. Aí eu ia pra terapia e eu só falava dos narcisistas. Porque o dependente emocional, ele é condicionado, ele já é preparado para ele olhar pro outro, salvar o outro, cuidar do outro, eu sabia tudo do outro. O que o outro sentia, o que o outro queria, sabia tudo. E eu? Quem sou eu? Eu? O que eu gosto, o que eu não gosto? Nem sabia. Nada. E aí, com o tempo, na terapia, eu comecei a trabalhar, que precisava ser trabalhado em mim, a me entender, a me conhecer, a perceber o porquê dos meus comportamentos no sentido de não conseguir falar não, de não conseguir colocar limites, de evitar confrontos, medos, dúvidas. E Deus foi alinhando tudo, dia a dia, no tempo dele, conforme eu estava preparada a receber e aceitar aquilo. Que processo lindo, poderoso do Senhor. Como Deus é lindo, gente, como Ele nos ama, como Ele cuida dos detalhes. Eu falo dos detalhes porque é nos detalhes. Sabe aquela pessoa? Sabe aquele que só Ele sabe de verdade quem é você? Que nem você se conhece tão bem quanto Ele te conhece porque Ele te criou? E Ele vem naquele momento que Ele sabe que é o momento perfeito. A hora que você está pronta ali para receber. E aí Ele te dá do jeitinho que Ele sabe que você vai entender, com todo carinho e cuidado. Gente, é tão gostoso, é tão inexplicável passar por isso e sentir esse amor e cuidar de Deus com nossas vidas. Como é lindo o nosso Deus. Então eu tô aqui para falar para você que não importa em que lugar você está, o que você está passando hoje na sua vida, para Deus nada é impossível. E com certeza isso daí vai passar.
E você vai viver o que Deus tem para você viver. Vai dar testemunho, o nome de Deus será glorificado e outras vidas serão alcançadas. Saia desse lugar, busque ajuda, faça terapia, venha fazer o curso para você primeiro conhecer a você, para Deus curar o que tem que ser curado em você, restaurar tudo que já foi tirado. E aí sim você vai estar aí, ó, pronta, capacitada por Deus para ajudar outras vidas a sair também desse lugar, porque o Senhor está despertando muitas e muitas e muitas pessoas. Na palavra diz: permaneçam firmes na fé, não desanimem, pois os seus irmãos que estão no mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas com o nosso Deus a gente sai desse sofrimento e a gente vive o que Ele tem para a gente viver. O melhor. Aqui é passageiro. Então vamos aproveitar? Vamos viver a vontade de Deus e deixar de lado aquilo que não tem poder, não vamos dar poder a quem não tem poder. Lógico, gente, no começo a gente quer saber tudo sobre os narcisistas, mas é muito mais sobre nós do que sobre eles. O que gera em você raiva, então comece a tratar essa raiva. É revolta? Comece a entender de onde vem essa revolta, de que ferida veio. Na imersão vocês vão saber. Ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da injustiça, ferida da humilhação, da traição. Daí você vai começar a se conhecer e alinhar em Deus o que precisa ser alinhado. E lembre-se sempre que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa o que você está vivendo hoje, pode parecer o fim, mas Deus transforma num começo, numa nova história. Jesus estava na cruz para morrer e Ele morreu por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Mas o que parecia o fim era só o começo, pois Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo e voltará para nos buscar. Então permaneça firme nessa fé, nessa força e siga o seu caminho, olhando para Deus, para Jesus. E aí não tem como você errar, não tem como ninguém mais te paralisar, te abalar. A tua mente será renovada no Senhor. No curso a gente tem uma aula só sobre esse assunto. E realmente a batalha começa na mente. Pode ver que o narcisista, a narcisista, quando eles se aproximam, eles te encantam. Eles vão falar coisas lindas, você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Você vai achar que essa pessoa é um presente de Deus na sua vida. Com isso, o plano dele e dela ali, o que é? Ganhar a tua confiança. Eles querem ganhar credibilidade. E agora, o que eles te falarem, você vai acreditar. Você vai aceitar. Você vai acolher. E aí você mesma vai fazer o que ele ou ela quer que você faça, que vai te levar para o penhasco, para o sofrimento, para a destruição. Quando Adão e Eva chegaram ali no Jardim do Éden, lembra? Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras você pode comer. Por que ela foi lá naquela? Por que o inimigo fez tudo ela questionar ali? Ele já estava seduzindo ela e como que foi? Parecia bom o fruto, era bonito. Uma árvore linda. E fez ela ter a dúvida. Ah, será? Não vai morrer não. Gente, ela acreditou na serpente. Sendo que o Criador tinha dado tudo já. Mas tudo bem, tinha que ser dessa forma. E por isso estamos aqui. Mas foi assim que todos os narcisistas se aproximavam de mim. Era isso que eu via. Vejam que eles investem muito nessa aparência. Lógico que eu também me cuido. Eu também me amo. O amor próprio é diferente de vaidade. Mas como você vai saber quem é de Deus e quem não é? Discernimento de espírito. E isso vem no pacote quando Deus nos revela sobre o transtorno, principalmente a parte espiritual. É só questão de tempo, um pouquinho mais de proximidade, Deus começa a mostrar de verdade o caráter dessa pessoa, as intenções que estão ali dentro do coração, que espírito habita ali, age ali através dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, Espírito de Satanás, das trevas, anjos caídos.
Por isso que eu falo sempre da parte espiritual, porque quando Deus revelou para mim sobre esse transtorno, eu falei, ué, traumas? Primeira coisa que eu vi quando eu fui buscar conhecimento sobre os narcisistas, começa de traumas, eles são pessoas assim e tal. Peraí, mas eu também tive traumas. E por que eu não sou narcisista então? Por que eu não saio por aí me vingando do mundo? Peraí, Deus, da onde vem essa maldade? Da onde vem essa intenção ruim, onde chega ao ponto de as pessoas pensarem até em tirar a própria vida em muitos casos? Depressão, tristeza profunda, confusão mental, muitos tomando aí remédios e tendo que ir em psiquiatra porque essa pessoa já está deixando a pessoa duvidando da própria sanidade mental, enlouquecedor e tudo de caso pensado, com maldade, malícia das trevas. Aí a gente entende que isso vem dos filhos do diabo. Mas Cris, todos nós somos filhos de Deus. Nananina, não. Eu também já pensei isso um dia. Na palavra de Deus diz que não. Todos somos criados por Deus, somos criaturas de Deus, porque só Ele é criador. Então todos, inclusive esses daí, psicopata e tudo, são criaturas de Deus. Mas, a partir do momento que caímos por conta do pecado, a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, acabou, separação do Criador. Aí então Ele enviou Jesus, olha o poder da cruz, tá? Enviou Jesus para morrer na cruz, para que pudéssemos ter aliança novamente ao Pai, com o Pai. Então é aqueles que creem e recebem Jesus como Senhor e Salvador, Filho do Deus Todo-Poderoso, esses sim são chamados de filhos de Deus. Existe uma diferença que vai fazer toda a diferença. E onde é que o narcisista entra? Em que brecha ele entra na sua vida? Ele te pega no sentimento de culpa? Ele te pega no sentimento de querer salvar essa pessoa porque ele está sofrendo, ela é tão sofrida, uma história triste de vida e precisa de você. É assim que ele ou ela está te enganando? Te usando? Te manipulando? Aí você começa a tratar isso tudo em Deus, entender. Culpa? Culpa do quê? Aquilo que eu erro, eu vou diante de Deus, me arrependo e Ele me perdoa. E eu mudo os meus caminhos. Agora, culpa que eu tô carregando do que o outro fala que eu fiz, que eu não fiz, que na verdade é uma projeção do que ele está fazendo comigo, essa eu não aceito. E Deus ensina a gente a não aceitar isso. Então você tá em paz, porque se Deus falou pra você fazer isso, então esse narcisista pode bater as pernas, se espernear, gritar, falar o que quiser e não vai mudar. Você já sabe a verdade, você já foi liberta pela verdade. E a mentira não tem mais poder sobre você, sobre sua mente, sobre sua vida. Não tem mais. Amém? Glória a Deus. Graças a Jesus que morreu na cruz por nós, por amor que Deus teve por nós, pela misericórdia, derramando da sua graça, e a graça dele nos basta. A presença de Deus nos é suficiente para viver tudo que a gente tem que viver aqui nessa terra, passar por tudo e vencer junto com ele, para glorificar o nome dele. Então analise, pense sobre isso e saia desse lugar, não permita mais. Dá o seu tempo precioso pensando o dia inteiro sobre essa pessoa, o que essa pessoa te fez e por que fez. E começa a observar por que isso tá te mexendo aí por dentro desta forma, o que tá gerando em você, o que precisa ser curado e tratado em você. Qual ferida grita ainda aí dentro que ainda não foi curada? Deus diz, eu sou o seu vingador. Deixa ele cuidar desse narcisista e você fica em Deus. Busque a vontade de Deus. Pense sobre Deus. Começou a pensar no narcisista, começou a sentir aquela coisa, Deus, eu entrego ao Senhor. Eu lanço sobre ti essa pessoa, Pai. O Senhor é o meu vingador. Eu não vou ficar aqui remoendo esses sentimentos. Eu perdoo, Senhor. Eu desejo o melhor para essa pessoa, que essa pessoa siga o caminho dela, longe de mim. E que o Senhor me guarde, Pai, guarda o meu coração. Não me deixa corromper, não me deixa cair em pecado, não me deixa
decepção no meu coração, ao ponto de eu não acreditar mais em ninguém, para que eu não consiga mais viver uma vida plena, porque essa é a intenção dessa pessoa que o inimigo usou com a permissão dele ou dela para tentar tirar a minha paz e me desviar dos seus caminhos e me afastar do Senhor, para tirar a minha fé, porque uma vez que o inimigo consegue tirar a tua fé, aí acabou, facinho para ele te acabar de vez. Então não dê esse gostinho pro inimigo não, ok? Somos filhos e filhas amados e amadas do Senhor. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então vamos levar adiante esse poder, salvando, curando, ajudando pessoas. Que as pessoas conheçam a verdade que liberta através de nós, que elas venham também para o reino de Deus, que elas tenham também a vida eterna junto a nós, por toda a eternidade com o nosso Deus Todo-Poderoso, Santo, Perfeito, que nos ama e sempre nos amará. Nós normalmente gostamos, parece que é coisa deste mundo mesmo, né? Normalmente a gente foca mais nas coisas negativas, esquece das coisas positivas e boas que nos acontecem. A gente coloca um foco maior naquilo que fizeram de ruim com a gente, em vez de olhar aquilo que Deus fez de bom por nós. Mas é um processo, não se sinta mal, culpado, porque Deus olha a intenção também dos nossos corações. A idolatria, que muitas vezes a gente coloca essas pessoas acima de Deus sem nem ter consciência disso, sem nem ter essa intenção, pois então Deus já nos perdoou. E a gente muda os caminhos e não perde mais tempo com essas pessoas. Procure entender o porquê que essa pessoa ainda tem poder sobre você, se essa pessoa ainda tiver. De você ainda querer saber da vida dessa pessoa, de você desejar talvez que essa pessoa não fique bem porque ela te fez mal. Olha para dentro e trata em Deus para você poder viver uma vida plena, uma vida abundante. Aos pouquinhos você vai conseguindo. É mais sobre nós e o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram com a gente. E é isso, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, eu espero de coração que tenha abençoado a vida de vocês. Em breve teremos a imersão, curando feridas emocionais. E Deus vai completando a obra dele em nós. E cada dia que passa, você vai estar cada dia melhor. Saiba que a esperança está no Senhor e Deus fala, a fé é o que faz com que a gente vença este mundo. Então permaneça firme em Deus, crendo no Senhor, confiando nele, sabendo que você vai sair desse lugar e você vai viver o melhor do Senhor na sua vida. Pode vir quem for e falar o que for. O que Deus diz é o que prevalece e é o que a gente quer e aceita. Somente a vontade de Deus sobre nossas vidas e nada mais, nada além disso. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, que vocês permaneçam firmes e que o Senhor venha falar ao coração de vocês através dessa mensagem nesse vídeo que eu trouxe aqui hoje. Eu sei que virão testemunhos disso daqui. Compartilhem e venham participar do curso, venham participar das imersões, no caso a próxima que vai ter, e busque em Deus. Tudo que você precisa está no Senhor. Que você vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Existe vida após o abuso e, na verdade, a sua vida só está começando. Deus te abençoe. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.